e a competência de fiscalizar esses recursos, e eu me manifesto pelo não acolhimento, voto no sentido de admitir a representação, não a conhecendo, por entender que os pedidos nela enviados tratam-se de competências afetam a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Inadmitindo a representação, comunique-se ao representante acerca do inteiro teor da decisão, procedendo do devido arquivamento dos autos. Devo dizer a vossas excelências, como fiz nas anteriores, que tenho sido vencido nesse entendimento. Mas como eu preciso limpar minha pauta e permaneço ainda com esse mesmo entendimento, eu submeto à votação de vossas excelências, devolvendo, senhor presidente, os últimos votos vistas que tenho lá no meu gabinete, e apenas tendo lá, me parece que mais um ou dois com relação a prestações de contas que devo trazer já nos primeiros dias de janeiro, por conta da complexidade dos processos. Mas nesses dois eu limpo a minha pauta com relação a votos vistos e apresento o voto a vossas excelências para colher os demais votos, senhor presidente. Informando naturalmente que o voto do conselheiro é originário no sentido de admitir e proceder e processar essa investigação. Voto vista. Como vota então o conselheiro Rodrigo? Senhor presidente, só uma questão de ordem, seria o processo 11.231 11.231 e 11.229, senhor conselheiro. 229. Eu tenho um registro aqui, presidente, que eu já antecipei meu voto nesses dois processos, e no sentido de admitir como representação eu só não tenho aqui o registro da informação se foi também extensivo à concessão de cautelar, mas eu ratifico meu voto anteriormente proferido no sentido de admitir, portanto, a comunicação de irregularidade como representação, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, como já se colocou aqui o conselheiro Fernando, já temos uma decisão aqui pelo Pleno, mas também mantendo o meu entendimento, quando votei anteriormente um processo idêntico, pela não admissibilidade desse processo. Então, eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro Fernando. Agora deu. 2. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu gostaria de também fazer uma questão de ordem aqui. No meu entendimento, eu acho que fica impossibilitada a apreciação desse processo nesta sessão, em razão da ausência do conselheiro Anselmo Brito e da conselheira Rosa Albuquerque. Por quê? Porque esse tema, essa matéria, aqui já vem sendo discutida há bastante tempo, e nos outros processos vistos que o conselheiro Fernando Toledo solicitou, em que foi discutido esse assunto e que o Pleno estava presentes o conselheiro Anselmo e a conselheira Rosa, o conselheiro Fernando Toledo foi vencido. Se nessa sessão, se for deliberado que o voto vencedor, o do voto vista do conselheiro Fernando Toledo, nós vamos ter uma situação de que alguns municípios vão observar a decisão adotada e a tese adotada de que a representação deve ser conhecida, os fatos ali foram julgados irregulares por esse Tribunal de Contas, e para outros municípios, o contrário, a representação arquivada, então aqueles atos não vão ser apurados e também não vão ser investigados e pelo Tribunal de Contas, podendo no futuro causar dano ao erário daquele município. Portanto, senhor presidente, eu
solicita a Vossa Excelência que esses processos sejam apreciados apenas quando tiver o pleno completo com os demais conselheiros. Não entende o conselheiro Fernando. Fernando, essa ponderação do conselheiro Sérgio. Senhor presidente, veja bem, eu estou querendo fazer o mais rápido possível, desincumbidas desses votos vistos, até mesmo porque... Mas eu entendo também a pertinência da preocupação do conselheiro substituto, doutor Sérgio. Vossa Excelência poderia até ampliar a discussão, convocar a conselheira substituta, Ana Raquel, para saber o entendimento dela, porque eu também não conheço o entendimento dela nesse processo. E até mesmo de Vossa Excelência, que eu também não conheço o entendimento de Vossa Excelência. Exatamente. Eu, para entender... Então, de volta que nós temos coro, nós temos uma situação... E chegamos a uma decisão. Não, eu entendo, a ponderação do conselheiro Sérgio, ela é importantíssima para que a gente não perca, vamos dizer assim, nosso entendimento e jurisprudência de vários casos que já tiveram. Então, eu voto com a dissidência, conselheiro Fernando, com a posição do Sérgio, para que a gente mantenha a coerência, para que o tribunal tenha a continuidade naquilo que foi decidido com a maioria do pleno. Então, ficaria, na verdade, com o voto do conselheiro Rodrigo e do conselheiro Sérgio, para a gente manter a nossa coerência. Tem mais algum processo, conselheiro? Presidente, Pois não, conselheiro. eu discordo um pouco uma situação dessa, porque, assim, desde o momento que se tem um voto vencido já nesse tribunal, então já se gera-se uma jurisprudência. Então não há necessidade de ter todas as vezes que trouxermos um voto dessa natureza, termos que esperar o quórum completo para que se dê uma decisão. Então é novo aqui para a gente, tá? Percebe-se que é novo, é uma situação nova. Então tem que se analisar o quê? Se já existir uma decisão que gera-se uma jurisprudência, então ela já pode ser aplicada nos outros casos. Nos outros casos. Se há necessidade de... Aí a minha dúvida é, há necessidade de trazer esses processos para o tribunal, para o pleno? Se há necessidade, então que traga-se, mas já acompanhando, já com a decisão, pelo entendimento deste pleno. Então acho que a gente tem que acho que a gente pode evoluir, sim, e pesar isso. Me parece que não foi escrito nenhuma jurisprudência sobre esses votos, porque naturalmente eu tenho acompanhado as jurisprudências. Dessa forma já existiu uma decisão. Perfeito. É porque também o conselheiro Fernando não queria mudar o entendimento dele. O entendimento está. Então, eu acho que fica a coerência nesse sentido que Vossa Excelência está falando. Mas o conselheiro Fernando, como ele colocou a dissidência com relação ao entendimento dele, então a gente está indo pelo lado maior, como Vossa Excelência colocou. Então, para manter esse equilíbrio, essa votação acho que fica no sentido do que foi decidido. Como é uma coisa recente, não é uma coisa que pode haver um entendimento diferente do tribunal, passando algum tempo e a coisa foi entendida de outro jeito. Quantas coisas mudam, né? Então, mas nesse momento, que é um momento assim que já é coisas de um mês que vem decidindo da mesma forma, eu acho que a gente manter essa coerência é importante. Foi boa a colocação, conselheira, para que a gente não tenha mais como ficar discutindo isso. É novo aqui no nosso tribunal. É uma decisão que a gente precisa ver agora qual a forma que nós vamos colocar no voto. Né? Se mantém, se já esse entendimento, ou se continua trazendo para a discussão desses votos. O que é que o conselheiro Rodrigo entende sobre essa situação? Gostaria de ouvi-lo. Eu tenho uma preocupação também muito grande com relação à colegialidade, né? E a representatividade da nossa jurisprudência. Eu fico muito preocupado nessa mudança de quórum eventual, a gente ter realmente decisões que não reflitam o entendimento da maioria do colegiado. De modo que eu acho muito pertinente a colocação de todos, inclusive principalmente a colocação do conselheiro Sérgio, né, essa preocupação de não gerar qualquer tipo de dúvida ou insegurança para o gestor que seguia muito nos entendimentos que são proferidos pelo tribunal, né? Então, seguindo essa lógica, eu acredito que a manutenção desse entendimento da maioria seria o caminho ideal para dar luz ao gestor. Isso. Agora,
Como eu tenho processo dessa natureza, de que forma faríamos? Eu trago esses processos já com essa decisão, com esse entendimento do pleno? Essa é a Sim. minha dúvida. É Eu isso? acho que sim, você traria com essa Eu decisão. acho que uma coisa que pode ser feita, que é muito comum na nossa Câmara, por exemplo, porque lá nós temos, em alguns pontos, nós temos decisões, opiniões divergentes, é que Vossa Excelência manifeste a sua posição, né, faça a ressalva da sua posição, mas em função das decisões da jurisprudência da Corte, votar nesse sentido. Nesse sentido. Eu acho que Decisão resguarda da a sua opinião, mas... Ou então, a gente poderia, quando tivermos um quórum mais completo, de repente editar uma súmula do tribunal. Sim. Né? A gente editaria uma súmula, cada um ressalvaria seu entendimento particular quanto aos encaminhamentos, prevalecendo, portanto, um entendimento da maioria já devidamente consolidado. Pode ser. Ótimo, ótima ideia. Seria bom, realmente. Para não ficarmos toda a sessão trazendo e Facilita. discutindo a situação que já Facilita está aí no mundo do decidida. entendimento do tribunal. Né? Conselheiro Fernando, tem mais alguma pauta? Não, senhor presidente, eu encerraria naturalmente o processo de voto vista trazido da conselheira Rosa. Ela Mas não... a tradição do nosso tribunal é aguardar a presença da então dessa forma eu encerro a minha voz, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro, pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, sem processo para o dia de hoje. Conselheira Raquel. Também não tem processo para a pauta de hoje. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TCAL número 1621/2020. Trata-se de denúncia encaminhada à ouvidoria do Tribunal de Contas, em que o denunciante noticia que a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, a denominada SEAGRE, realizou gastos da ordem de R$ 148.433.009,14 com a aquisição de leite para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social, em favorecimento à Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas Limitada, também denominada CPLA, pagando pelo produto valor superior ao de mercado. Após instrução, o ouvidor deste Tribunal de Contas, o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, determinou o encaminhamento dos autos ao presidente desta Corte de Contas com a sugestão de remessa ao relator da SEAGRE no biênio 2015-2016, o período em que se reportam os fatos, em cumprimento ao disposto no inciso 4º do artigo 2º da Resolução Normativa número 002/2006. Em 4 de março de 2020, os autos vieram a este relator e o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas se manifestou por meio do parecer número 4.215/2020, as folhas 130 e 131, concluindo que, no caso sob exame, não se verifica a existência dos requisitos relativos às provas ou indícios dos fatos supostamente ilegais, sugerindo o arquivamento da presente denúncia. É o breve relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos e aqui eu vou ler o item 10 do parecer breve. Concluí na época que, no caso sob análise, não se verifica a existência de requisitos relativos às provas ou indícios dos fatos supostamente ilegais e ou irregularidades. Com efeito, consoante o bem lançado despacho eletrônico do CCAL, número tal, de folhas 118, 121, proferido pela ouvidoria, entendemos que todas as situações descritas pelo cidadão estão devidamente esclarecidas pela autoridade denunciada. Ademais, o momento adequado da atuação do controle externo será no julgamento das contas de gestão da Secretaria do Estado da Agricultura. Portanto, senhor presidente, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da denúncia. Okay. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu faço aqui o registro da fundamentação legal e constitucional para apreciação desse processo por parte desse egrégio plenário e passo aqui um breve exame dos pressupostos de admissibilidade da denúncia, também fazendo o registro aqui tanto da disposição normativa constante da nossa lei orgânica, que é a lei número 5.604 de 94, bem como do nosso regimento interno, que é a resolução normativa número 003/2011. E aqui eu faço a reprodução lá
do artigo 43 da Lei Orgânica e do artigo 191 do Regimento Interno, que dispõe sobre esses pressupostos de admissibilidade. E conseguindo aqui no meu voto, que na proposta de voto, que no caso sob análise, verifica-se que o denunciante é parte legítima para representar o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e o responsável é administrador público sujeito à jurisdição desta Corte, nos termos do disposto no artigo 5º, inciso 1º da nossa lei orgânica, e também que a denúncia relata irregularidades na execução de contratos e convênios pela SEAGRE durante a gestão do seu Álvaro José do Monte Vasconcelos, consistente na realização de despesas da ordem de R$ 148.433.009,14 em favorecimento à Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas Limitada, CPLA, com aquisição de leite para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal no Estado de Alagoas, trazendo como indício de provas, dados e informações publicadas no portal da transparência do município. Afirma o denunciante que as aquisições de leite junto à Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas foram realizadas por valor muito superior ao praticado pelo mercado. Cita como exemplo o contrato SEAGRE número 015/2016, declarando que a SEAGRE pagou à CPLA o valor de R$ 2,20 por litro de leite, enquanto na mesma época a empresa Vale Dourado pagava 0,75 centavos por litro aos criadores de gado leiteiro. Em 5 de maio de 2019, por meio do ofício número 115/2019, a ouvidoria desta Corte de Contas comunicou ao então secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca e Aquicultura da SEAGRE o recebimento da denúncia e solicitou esclarecimentos sobre as irregularidades noticiadas. Em resposta, o secretário executivo de Políticas Agropecuárias da SEAGRE esclareceu o seguinte, e aqui eu faço um breve relato do que o secretário respondeu e aponto em 8 itens e faço deles uma síntese de cada. O primeiro deles, ele informa que os contratos de compra de leite decorrem de convênio firmado entre o Estado de Alagoas e o então Ministério de Desenvolvimento Social, visando o implemento do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade leite, o PAA Leite. 2. O valor informado pelo denunciante de R$ 148.433.009,14 não foi repassado para nenhuma cooperativa, que durante o período de dezembro de 2013 a junho de 2019 esteve em vigência o convênio número 007/2013, com valor global de R$ 181.505.575,93, disponíveis para ações do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA Leite, durante sua vigência. 3. Os repasses durante a gestão do seu Álvaro José Monte de Vasconcelos foram de R$ 77.083.942,96 para a CPLA, R$ 10.729.463,89 para a Coopaz, R$ 3.832.270,68 para Pindorama, R$ 377.163,54 para a Agra e R$ 254.158,29 para a Cafisa. E aí ele juntou os status do CIAFEM que comprovam esses repasses. Durante a vigência 4, ele informa que durante a vigência do convênio foram realizados procedimentos de chamamento público para credenciamento de outras cooperativas. Contudo, apenas as supracitadas teriam atendido aos requisitos da legislação regente do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Leite, e também para comprovar juntou extratos dos editais de chamamento. 5. Informa que os valores do litro de leite são estabelecidos pelo Comitê Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Leite,
conforme resolução número 75 de 2016, sendo possível a majoração dos valores pagos aos beneficiários produtores em até 10% sobre o valor de referência estabelecido naquela resolução. E 6, ele informa que, no caso específico do Estado de Alagoas, o valor constante da resolução número 75 de 2016 para o beneficiário produtor foi de R$ 1,17 para o leite de vaca e 84 centavos destinados ao beneficiamento do leite pelos laticínios. Tendo sido majorado para R$ 1,28 o litro de leite de vaca e para 92 centavos o valor referente ao beneficiamento, aumento que estaria abaixo do percentual de 10% autorizado naquela resolução. Ele informa também no item 7 aqui, que eu trago, que não seria possível a juntada de todos os comprovantes de recebimento do leite fornecido para os beneficiários, uma vez que seriam milhares de recibos referentes às 665 unidades distribuidoras do Estado de Alagoas. E, por último, ele informa que o cadastramento dos beneficiários aptos a receber o leite oriundo do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Leite, foi delegado aos municípios parceiros. E aí, diante desses fatos narrados, o Ministério Público de Contas concluiu em seu parecer que eu conseguindo aqui a leitura que o procurador Dr. Gustavo já fez essa leitura da conclusão do seu parecer, e aqui eu passo a conclusão consignando que, apesar dos esclarecimentos trazidos pelo secretário executivo da SEAGRE e com a devida vênia ao entendimento do Parquê de Contas, eu considero necessária a apuração da denúncia por compreender que se trata de comunicação de fatos irregulares não suficientemente esclarecidos pelo gestor e que envolve valores vultosos, que por cautela e dever de ofício devem ser submetidos à diretoria de fiscalização competente desta Corte de Contas para proceder à análise e instrução dos autos. Como se pode observar pelos esclarecimentos trazidos pelo gestor, não restou comprovado que o produto fora de fato entregue às famílias inscritas no cadastro único, conforme previsto no plano de trabalho do convênio entre o Ministério de Desenvolvimento Social e o Estado de Alagoas. Destaque-se que os comprovantes de entrega do leite encontram-se arquivados na SEAGRE, o que se faz necessário uma verificação in loco para a confirmação da liquidação da despesa. Também não restou suficientemente justificada a majoração do preço acima do valor de mercado, o que requer o exame por parte deste órgão de controle. Portanto, passo à proposta de decisão, consignando que, diante do exposto, presentes os requisitos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno para a admissibilidade da denúncia e diante dos indícios de irregularidades relatados pelo denunciante, proponho que este egrégio Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 da Resolução 003/2001, e determinar a Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária do Estado, denominada DEFAFOI, sejam adotadas providências, inclusive inspeções, diligências, requisições de documentos e informações, objetivando a apuração dos fatos supostamente irregulares ocorridos na SEAGRE. E, por fim, da ciência da presente decisão, com envio de cópia dos acordos ao senhor Álvaro José do Monte Vasconcelos, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca e Aquicultura, SEAGRE, à época dos fatos, ao atual secretário da SEAGRE, senhor João Emanuel de Barros Lessa, e a ouvidoria deste Tribunal de Contas. Como propõe o voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador do Ministério Público. Em discussão a proposta de votos oferecida pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheira Maria Cleide. Eu acompanho a proposta de voto do conselheiro substituto, doutor Sérgio. Conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Aprovado, conselheiro.
Senhor presidente, só tinha esse processo, então eu encerro a minha pauta para essa sessão. Então, não tendo mais processos na data de hoje, está facultada a palavra à senhora conselheira, os senhores conselheiros, o nosso representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrado. E a nossa primeira sessão de janeiro, eu vou verificar quando é que a Justiça está voltando, para que a gente possa estabelecer o mesmo critério e a gente faz a convocação. Ok? Então, será na próxima sessão de janeiro. Que Deus acompanhe todo com muita saúde, muita paz.